Eu já gravei esse vídeo em inglês, agora eu vou gravar em português, espero que fique bom. Estou um pouco cansada. Oi, olá, hello, konnichiwa! Eu sou a Mika e bem-vindo ao meu canal. Finalmente fiz um canal. Eu queria agradecer aos meus 3 amigos que já me falaram pra eu fazer um canal. Eu sei que alguns de vocês me falaram pra eu fazer isso anos atrás. Eu até cheguei a gravar alguns vídeos, mas eu ficava com vergonha de gravar. Só que agora, olhando todos os bilionários que estão controlando o conteúdo, todos os conteúdos que a gente faz, eu parei pra pensar. Entre tantas opções tenebrosas, pelo menos o YouTube monetiza e o YouTube, pelo menos eu consigo fazer um conteúdo grande, completo, que seja mais rebuscado e mais interessante para vocês. Então, eu resolvi fazer conteúdo aqui. E qual a melhor maneira de começar esse canal se não falando sobre a minha relação com a moda? Então, muitas de vocês me perguntam: como que você aprendeu a se vestir? Ou como que você desenvolveu o seu senso de estilo, sua estética e tudo mais? E eu fiquei pensando em maneiras de reduzir isso a um conteúdo pro TikTok, um conteúdo pro Reels, mas a verdade é que a minha história com a moda é uma história da vida inteira. Então, de fato, fica muito reduzido e muito bobo se eu não conto a história completa. Então eu vou contar a história completa para vocês sobre como eu virei essa pessoa apaixonada por moda e por estética. Tudo começou quando eu era um bebê. Sim, a minha mãe, quando eu nasci, ela trabalhava na Escola Nacional de Circo. Ela trabalhava tanto no dia a dia da escola quanto como mestre de cerimônias. Desde pequena, eu vivi num ambiente regado a teatro, performance, paetê e plumas. A minha mãe se vestia literalmente de paetê, de cabeça, da cabeça aos pés, para ir trabalhar, porque ela era mestre de cerimônias do circo. Então eu cresci já fascinada com essa transformação. A minha mãe no dia a dia versus a minha mãe quando ela ia apresentar. Apaixonada. Então, ela não podia manter a porta do quarto aberta ou entreaberta. Ela sempre tinha que trancar porque eu, pequenininha, entrava no quarto dela e era paetê pra um lado, pluma pro outro. Eu pegava a maquiagem dela, eu pegava tudo e me arrumava igual a ela. Então, eu sempre fui apaixonada por, assim, roupas de palco. E meu pai era diretor, produtor, então eu também, a gente vira e mexe, eu tava nos bastidores de uma peça, de uma performance, então eu sempre gostei de figurinos. Mas a minha mãe, depois de um tempo, ela parou de trabalhar na Escola Nacional de Circo e ela resolveu virar professora universitária. E quando ela virou professora universitária, como professora, entendia que a maneira que ela se apresentava, que a presença dela estava lá, que ela estava assim na frente dos alunos, contava muito. E ela, então, sempre foi muito intencional na maneira que ela se vestia. Se ela tivesse que dar uma aula mais complexa, ela se arrumava mais. Ela sempre entendeu que ela precisava se portar de alguma maneira. Então ela sempre tinha um guarda-roupa interessantíssimo. E ela era, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela tinha, tipo, uns blazers, assim, super estruturados. E ela sempre tinha uma paleta de cor, assim, vermelho e um, um verde mais, tipo, militar. E a minha mãe sempre foi a mulher dos colares e anéis, e ela sempre tinha acessórios assim lindíssimos. Ela sempre teve uma estética icônica. Então, eu quero dizer assim, a minha mãe foi a minha primeira referência no mundo da moda. E eu adorava observar minha mãe se arrumando pra ir trabalhar. E eu perguntava: por que você tá vestindo isso? Por que você tá vestindo aquilo? Por que você não tá usando aquele outro? Na outra vez você vestiu esse casaco com essa blusa, por que não? Não tá vestindo agora. Eu sempre fui muito fofoqueira também. Eu gosto de saber o que as pessoas estão fazendo. A outra referência, assim, de logo de cara na minha vida, com certeza é minha irmã. A minha irmã tem 10 anos, é 10 anos mais velha que eu. E eu era fascinada pela estética da minha irmã, porque ela era. A minha irmã foi a adolescente na época Y2K. Ela foi essa pessoa. Então ela viveu a calça baixa, de cintura baixa, ela viveu as sandalinhas, ela era, tipo, a minha referência de uma mulher jovem cool, uma adolescente cool. E eu era, assim,
fascinada em observar minha irmã se arrumar. Até porque quando a minha irmã fez 18 anos, ela entrou pra faculdade, né, de advocacia. E a minha irmã sempre foi uma pessoa muito solar. Ela sempre foi pra praia, ela sempre foi de fazer esporte e atividades com natureza e tudo mais. Só que aí no dia a dia ela tava trabalhando no escritório, ela tava fazendo advocacia, então ela tinha que se arrumar assim, muito séria, muito sóbria. E eu achava fascinante observar e esses dois lados. Eu sempre achei isso fascinante, gente. Pode ser, eu acho que de repente é um papo tão besta pra qualquer pessoa, mas pra mim eu ficava assim, admirada, porque eu adorava o fato de que quando ela mudava de roupa, mudava de perspectiva. Ela era outra Isabel. O nome dela é Isabel. E ao mesmo tempo que ainda era minha irmã. Então, sim, que toda vez que minha irmã saía, eu queria entrar no quarto dela, que eu queria experimentar as roupas dela, eu queria experimentar a maquiagem dela. E a terceira pessoa que super influenciou a minha estética foi a minha ex-cunhada, a primeira esposa do meu irmão. Quando ela começou a namorar o meu irmão, eu tinha 8 anos de idade. Meu irmão é 11 anos mais velho que eu. Eu tinha 8 anos de idade e até hoje nós somos muito próximas, né? Só que ela foi como uma segunda irmã pra mim. Então, e ela tinha uma estética muito diferente das mulheres da minha família. A minha ex-cunhada, ela tinha uma estética muito dela. Eram unhas longas, cílios grandes e um corpão e uma calça apertada e um salto enorme. Sempre muita oncinha, zebra, muito animal print. E eu achava muito icônico. Continuo achando. Até hoje, quando eu vou pro Brasil, a primeira coisa que eu faço é pegar a roupa da minha ex-cunhada, que ela não quer usar mais. A primeira coisa que eu faço. Então eu amava essa hiperfeminilidade que ela exalava e exala até hoje. Sempre com a sobrancelha em dia, sempre com as unhas em dia, sempre com estética perfeita, e eu ficava fascinada com isso. E então essas 3 mulheres da minha vida, realmente, assim, elas foram as primeiras pessoas em que eu me fascinei e eu usei e uso como referência a minha vida inteira. O que é engraçado porque, recentemente, quando eu estive com a minha irmã, ela falou, nossa, eu queria ter estilo que nem você tem estilo e tal, eu não tenho. E eu achei isso um absurdo, porque pra mim a minha irmã é uma das pessoas com um senso de estilo pessoal mais, assim, claro que eu conheço. Ela tem uma estética tão dela. Mas eu acho que talvez é muito fácil quando a gente vê uma pessoa que tem uma estética diferentona, tipo eu, ou alguém, sei lá, a Mari Moon, ou alguém, assim, muito único. Fica fácil identificar, essa pessoa tem um senso de estética dela. Mas eu acho que a gente não presta tanta atenção nas pessoas que estão, assim, do nosso lado, se você olhar uma coisa e você falar, isso é a cara de fulano, significa que essa pessoa tem um senso de estética e tem uma personalidade, tem aquela coisa que você bate o olho e você já sabe que é essa pessoa. Enfim, a partir disso, uma das coisas interessantes quando eu era criança é que a minha mãe nunca me colocava em roupinha, assim, muito bonitinha, muito fofinha. Apesar de eu crescer no início dos anos 2000 e ser uma era, assim, muito de bem feminina, bem girly, a minha mãe nunca gostou dessa estética. E sempre me colocou em roupas com tons tipo verde escuro, vermelho, amarelo mostarda, marrom. E o outro aspecto, assim, que realmente afetou muito a minha estética e como até hoje eu vejo estética e moda e tudo mais, é que a gente não tinha muito dinheiro. Então, até os meus 16 anos, isso é verdade, assim, até os meus 16 anos eu comprava roupa no meu aniversário e no Natal. Só. Roupa nova, só. Aniversário e Natal. Então, até os 16 anos eu precisei vestir. Eu tinha que comprar pensando que eu vou vestir essa roupa durante muitos e muitos anos. Então era isso, assim. Eu não tinha muita opção. Eu tinha que vestir essa roupa durante muitos e muitos anos e é isso. E não tem choradeira, não tem nada. E fora isso, o que eu ganhava de roupa era roupa da minha irmã, que não cabia mais, ou que ela não queria mais, da minha cunhada, que ela não queria mais, ou
de primos, do meu irmão. Então eu acabei vestindo desde pequenininha. Assim, pequenininha, todos os primos, eu e meus primos, todos vestíamos a mesma coisa, porque passava de um pro outro. Então não interessava se era de menino ou de menina. E depois disso, assim, foi muito roupa passada. Então, tipo, o meu irmão, ele chegava, você quer isso? Tá, vou usar. E eu não pensava muito assim, isso é de menino, isso é de menina. Eu não, nem pensava nisso. Então, eu vestia assim, meio que o que tivesse e eu gostasse. Então, quando eu fiz uns 11 anos de idade, aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. Eu descobri a Avril Lavigne. Quando eu descobri a Avril Lavigne, eu descobri. E ela tinha esse estilo tomboy, esse estilo tipo de calça de skater e blusinha. Eu me vi um pouco nela, né? Porque eu também me vestia meio tomboy pelo fato de eu herdar coisas dos meus primos, irmão e tal. Então eu comecei a gostar de brincar com isso. Com uma coisa bem masculina e algum elemento bem feminino. Então nessa época eu comecei a usar muito rosa, só que com um estilo, com roupas mais masculinas junto com rosa. E eu comecei a pintar meu cabelo com uns 13 anos, de vermelho. Comecei a gostar de Evanescence, comecei a gostar de Linkin Park, comecei a ouvir muito rock. Então isso me botou, assim, eu entrei de cabeça estética rock and roll. Eu usava lápis de olho, eu usava batom vermelho, eu usava mini saia com botão, com coturno, com tudo. Eu entrei no personagem. E os meus pais, eles nunca me cercearam. Só quando eu era pequena e minha mãe não me deixava usar roupa frufru. Mas fora isso, meus pais nunca me cercearam em nada. E eu sofria muito bullying por causa do meu estilo. Muito bullying mesmo, assim. E amigos não, né? Colegas de escola que me zoavam por... Falavam, você é grunge, grunge não lava o cabelo, grunge é sujo, não sei o quê, blá blá blá. Mas olha, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu nunca deixei isso afetar o meu estilo, porque isso vai soar muito arrogante. Mas todo mundo que me criticava tinha... seguia tendências e tinha, tipo, o estilo de qualquer pessoa que você via na rua. E eu sabia que o que eu tinha, em termos de estilo, era diferente. Era legal, era estiloso. Então eu entrava por um ouvido e saía pelo outro. E até hoje, assim, eu realmente não me importo com o que as outras pessoas pensam no meu estilo. Porque, de verdade, eu sei, eu me garanto. Quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, eu me mudei para os Estados Unidos com a minha mãe e com o padrasto. E a minha vida mudou assim, de uma maneira muito louca. E mudou a minha cabeça foram os amigos que eu fiz morando em Chicago. Por quê? Porque morando no Rio, querendo ou não, a nossa cultura é extremamente homogênea. Tem diferenças de classe social? Tem. Mas, fora isso, é bastante homogênea. A gente tá sempre perto das mesmas pessoas. O Rio é uma cidade grande que às vezes dá a sensação de que é uma cidade pequena. E em termos de moda, o Rio não é um lugar mais ousado, assim, em termos de moda. Não é mesmo. É muito calor no Rio. Tem coisa que é impossível de usar. Uma jaqueta, um casaco, uma bota. Essas coisas são muito difíceis. Eu acabei conhecendo pessoas de culturas completamente diferentes das minhas. Assim, eu tinha amigas em Chicago que eram muçulmanas, que andavam totalmente cobertas. Eu tinha amigas que eram, tipo, super hip hop, só que realmente da cultura do hip hop. Eu tinha amigas indianas, enfim, eu tinha amigas de culturas completamente diferentes da minha, e isso abriu muito a minha cabeça em termos de moda e me fez entender coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. E também, em termos de. Outra coisa que mudou, afetou meu estilo, foi morar nos Estados Unidos, porque pela primeira vez eu tinha acesso a do ano. Então, assim, isso tudo afeta a maneira que você se veste, assim. O inverno que a gente vê na televisão, de botar um casaco, assim, bem chique, e luvas, não é o inverno de verdade do dia a dia. E eu achava horroroso ter que botar aqueles casacos de neve que parecem um edredom, mas tem que usar, não tem outra opção. É menos de 22 graus em Chicago, então assim, eu tive também que abrir a minha cabeça muito por causa disso. E bom, eu descobri a Forever 21. E assim, naquela época, isso era 2008, 2009, a gente nem sabia o que era fast fashion. Tava começando
A Forever 21 nem tinha entrado no Brasil ainda, acho que entrou em 2011, se não me engano. Tinha um poder aquisitivo que eu nunca tive antes. Então, realmente, assim, eu comecei a comprar em quantidades absurdas. Eu virei shopaholic total. Hoje em dia, pensando, eu fico com muita vergonha, porque eu gastava dinheiro pra nada, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu devo dizer que essa época me ajudou muito a definir o meu estilo, a definir as roupas que eu me sinto bem, a definir as coisas que eu acho que funcionam pra mim, mas a quantidade de plástico que eu consumi por causa da Forever 21 é bizarro, é bizarro. É, assim, eu comprava sem pensar. Assim, colar, $5. Anel, $2. Saia, $5. Camisa, assim, era absurdo. Hoje em dia eu sou muito contra o fast fashion, especialmente na maneira que a gente consome o fast fashion. Mas na época eu não pensava nisso at all. Realmente não pensava nisso. E eu comecei a explorar outros lados da minha estética, porque eu tive acesso, né? Eu tinha acesso a muita coisa. Então eu comecei a me vestir mais feminina pela primeira vez na minha vida, assim, bem feminina. Eu comecei a vestir roupas justas e comecei a vestir um estilo mais anos 60. Eu comecei a explorar várias coisas, mas quando eu fiz mais ou menos assim, uns 20 anos, 21, 22, eu comecei a sair muito e eu morava em Chicago, né? E a cena de Chicago LGBT era incrível e era muito grande e era muito diferente da cena LGBT do Brasil na época que eu era adolescente e morava lá. Eu me descobri bissexual muito cedo, com 13 anos eu já sabia que eu era bissexual. E só que eu saí do Brasil ainda muito nova. E no Rio, pelo menos, o seu estilo de vestir era mais relacionado ao tipo de música que você ouvia, não tanto a gênero ou a sexualidade. Então, quando eu fiz a maioridade nos Estados Unidos, que é 21 anos, e eu comecei a sair pra boate e sair com os meus amigos e tudo mais, eu descobri a cultura queer dos Estados Unidos, que é bem diferente e única. Comecei a me inteirar nessa cultura. E o que que acontece? Nesse ambiente, existem muitas drag queens. E elas, pelo menos as de Chicago, se montavam de maneira tão incrível. Elas pegavam, tipo, sei lá, brinquedo de criança e usavam como acessório. Elas pegavam, tipo, saco de lixo e faziam uma roupa daquilo. E eu fiquei fascinada. Só que aquilo me deu uma insegurança também eu me percebi pela primeira vez como não tendo tanto estilo assim, porque eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas. E tem muitos defeitos nos Estados Unidos. Realmente, é um país que tem muitos defeitos, mas uma das coisas mais legais nos Estados Unidos é que as pessoas têm muito acesso à autoexpressão. Desde pequenos, elas aprendem habilidades que podem ser usadas de forma artística. Então, se você leva a sério, você gosta de teatro, você pode fazer isso na escola, de graça. Se você gosta de cantar, você pode aprender de graça. Se você quer levar a sério uma carreira de artista, você pode, você aprende. Eu acho que isso era mais verdade, assim, na época que eu tava lá. Eu acho que hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil na realidade deles. Mas essa é outra história, então vamos mudar um pouco de assunto, porque se eu for falar disso, eu vou ficar deprimida, porque o que tá acontecendo nos Estados Unidos é deprimente. 23, 24 anos eu me mudei para o norte da Califórnia, e aquilo foi, assim, uma mudança na minha vida completa. Foi quando eu aprendi a comprar roupas de segunda mão. A área onde eu morava, no norte da Califórnia, era uma área com muita gente muito rica. Então, se você quisesse, você podia comprar roupas, assim, de muitíssima qualidade e, tipo assim, vintage, completamente única, ninguém tem igual, por um preço muito, muito barato. Porque acontecia, sei lá, da pessoa morrer, e os filhos doarem tudo, ou, sei lá, alguma coisa acontecia e essas coisas de muitíssima qualidade acabavam sendo levadas a esses brechós. Então eu comecei a aprender a usar roupa de segunda mão que não fosse da minha família. Mas aí eu comecei a entender e comprar e aprender a comprar roupas de segunda mão, que acho que é uma habilidade, assim, muito útil. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais profundo sobre isso.
Então, assim, nessa época que eu morava no norte da Califórnia, foi a época que eu comecei a fazer minha própria música, que eu comecei a entrar, assim, me absorver na música de uma forma autoral. A música sempre me influenciou muito no passado, especialmente quando eu era adolescente. Só que a partir desse momento, a música passa a ser uma coisa que eu faço, né? E que eu entro nela e eu deixo a música também ditar a maneira que eu vou me expressar, só que de dentro pra fora, em vez de fora pra dentro. Comecei a frequentar brechós, também foi a época que eu comecei a amar K-pop. E o K-pop, ele me trouxe estéticas completamente inusitadas pra minha vida, coisas que eu nunca nem tinha imaginado que seriam legais ou interessantes. Eu comecei a gostar. Assim, tudo que eu titubeava antes, que eu falava, eu vou me inspirar na Gaga, eu vou me inspirar na Kesha, mas eu não vou fazer demais. Não, o K-pop, ele veio, ele derrubou tudo. Sem que eu percebesse, eu fui dominada e a minha grande inspiração sempre foi o G-Dragon, né? O G-Dragon, o T.O.P., a CL, mas especialmente o G-Dragon. Esse homem, assim, dominou toda a minha mente. Eu só queria vestir com roupas que eu achasse que o G-Dragon ia achar legal. Então, nessa época, meu cabelo era super curto, eu pintava de várias cores loucas, verde elétrico, amarelo, vermelho, o que seja. Eu raspava os lados. Meus casacos eram imensos, porque eu queria dar essa estética, tipo, hip hop, só que K-pop, enfim. Eu entrei de cabeça na androginia e eu me diverti horrores nessa época em relação à minha moda. Eu realmente deixei meu coração me levar e eu me arrumava da maneira que eu achava muito, muito legal. E eu sempre ficava feliz, assim, com o resultado, porque era uma expressão muito genuína e era uma expressão muito divertida. E nessa época também eu tive uma sorte danada que foi eu fazer parte de uma comunidade de artistas. Assim, eu morava com artistas e os meus melhores amigos, as pessoas que estavam na minha vida 24 horas por dia, todo dia, eram artistas também. Então, eram cantores, atores. E então, todo mundo. E LGBT, né? Vamos combinar. E todo mundo à minha volta se vestia meio que nem eu. Não o mesmo estilo, mas se vestia com essa mesma perspectiva de quebrar barreiras, de não pensar no que tá tendência, de não pensar o que tá na moda, de pintar o cabelo da cor que dava na telha, de cortar o cabelo sozinho em casa. Nessa época eu comecei a explorar muito a minha relação com maquiagem. Eu comecei a usar a maquiagem de uma maneira que eu achava interessante, inusitada. Eu gostava de batom roxo, verde, azul. Eu comecei a raspar minha sobrancelha, eu comecei a fazer o que me dava na telha. Eu não tinha reservas em relação à moda, porque foi a época que eu fui a mais livre e a mais feliz ever. E eu sinto muita falta disso, eu sinto muita falta disso. É uma coisa que é muito também única nos Estados Unidos, essa liberdade que que as pessoas têm de se arrumar e de se vestir de uma maneira muito louca e assim, dependendo da cidade, ninguém tá nem aí. E eu morava perto de São Francisco, e se você sabe sobre São Francisco é uma área muito liberal dos Estados Unidos. É uma área onde o movimento hippie foi iniciado, e é uma área onde também os civis tomou, assim, muito, muito gás em São Francisco. Então, se vocês querem que eu fale sobre isso, eu também adoraria falar, porque eu amo São Francisco, é a minha cidade no mundo, eu acho. Querem que eu fale sobre isso? Deixe um comentário. É a época que eu aprendi várias coisas. DIY, do it yourself, porque eu não tinha dinheiro nenhum, eu era artista, sou ainda, mas enfim. Eu tinha que aprender na marra, fazer o que eu queria. Tudo, a minha regra era, qualquer coisa é um acessório. Então, assim, se eu gostasse, eu ia colocar no meu corpo como um acessório. E eu comecei também a fazer muito show nessa época, eu fazia muito show. Na vida pessoal, eu vestia bem, assim, masculino. Só que a minha persona no palco era super feminina, era mais sensual. Eu gostava de uma coisa mais Cardi B, de uma coisa mais CL. Eu gostava muito dessa minha dualidade, dessa minha oportunidade de explorar os dois lados. Eu gostava demais. Só que aí, em 2018, eu me mudei pra Los Angeles. E aí, o que aconteceu? Tudo aconteceu. A minha vida mudou de cabeça pra baixo.
Foi uma época incrível da minha vida, só que eu tava aí passando de apartamento pra apartamento, eu não tinha um lugar de fato pra morar. Eu tava fazendo faculdade e não tinha dinheiro para nada. Sim, eu fiz faculdade de tarde na minha vida, tá? E eu tava assim, eu tinha uma mala só. Então é isso. Pela primeira vez eu me vi num momento em que eu tinha que me expressar, porque eu tava fazendo faculdade de música. Eu precisava me expressar, eu precisava ter uma presença, eu precisava ser notada, só que eu tinha poucos recursos em termos de moda. Então, foi uma época muito oposta da época que eu tava morando no norte da Califórnia, porque naquela época eu ia pra brechó direto, eu sempre tinha um look novo, eu sempre tinha alguma coisa acontecendo. E nessa época em Los Angeles eu tive que aprender a criar uma identidade visual pra mim, usar as mesmas roupas várias e várias vezes, só que usar de maneiras diferenciadas. Eu tinha que misturar uma roupa com a outra, eu tinha que vestir a roupa errada de uma forma errada para parecer que eu tava usando uma roupa nova, eu tinha que botar uns acessórios, eu tinha que realmente me modificar o look para parecer que eu tava com um look diferente. E na verdade eu tava com os mesmos looks sempre. Só que foi muito bom para mim isso, porque me mostrou que o seu estilo pessoal, ele vem de dentro para fora. Não é uma coisa que você pode comprar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ser um nada. Olha só o Elon Musk, assim, que estilo pessoal ele tem. Em 2020, tudo mudou. Vocês sabem exatamente por quê, eu não preciso nem mencionar. E eu voltei a morar com os meus pais pela primeira vez na minha vida adulta. E eu e Shogo começamos com o nosso processo de casar e eu vim pra cá, pro Japão e tal. Isso tudo demorou um bom tempo, então eu fiquei na casa dos meus pais um bom tempo. E pouco, tudo era muito em casa. Então eu tirei esse tempo pra aprender a costurar, que realmente, assim, evoluiu o meu estilo e me fez tomar decisões, assim, sobre a minha vida que de repente depois eu conto pra vocês. E também tecido e aprender mais sobre tecidos, aprender como os tecidos eles são feitos e tudo mais. Então eu acho que foi uma época que, apesar de eu não sair, né, eu me montava em casa, eu aprendi várias técnicas de maquiagem. Foi um momento assim bem difícil. Muita coisa aconteceu nessa época e a moda pra mim virou uma fuga. Virou um momento de eu comigo mesma e virou um momento em que eu pude explorar outros elementos do meu estilo sem necessariamente ser vista por ninguém. Então, sem ser julgada e sem me julgar. Mais sobre moda de um modo geral, sobre a história da moda de famosos estilistas, sobre o mundo da moda, ver o mundo da moda com olhares mais de me educar. Até esse momento, até assim, 2021, eu nunca na minha vida tinha cogitado que eu tinha, assim. Eu sabia que eu tinha estilo, mas eu nunca tinha parado pra pensar nesse assunto, no assunto moda, no assunto estilo, de uma maneira, assim, realmente profunda e acadêmica. Então, 2020 foi essa grande mudança na minha vida. Eu comecei a ver a moda como fuga, como um aprendizado, mas muito também de uma forma muito acadêmica. Então, eu posso dizer que, assim, isso mudou a minha relação com a moda, me fez querer entender mais de moda como um assunto, assim, que eu poderia eventualmente dominar. A última parte da minha história é essa. Eu mudei pro Japão e aqui no Japão eu tive que reaprender muita coisa, porque, assim, os japoneses, eles se vestem muitíssimo bem, e especialmente em Tóquio, assim, as roupas que você vê são de gritar, de tão lindas, lindas que são. Os japoneses, eles têm uma dualidade interessante. O japonês médio se veste muito bem. Especialmente as japonesas, se vestem muito bem. Mas elas se vestem muito assim, de bege, branco, preto. São roupas mais recatadas. O outro lado japonês são as pessoas que, quando elas têm estilo pessoal e quando elas seguem uma estética, elas seguem 100%. Sim, elas são totalmente ousadas. Eu vou botar aqui alguns exemplos pra vocês verem o que eu tô falando. E você vê isso no dia a dia e é fascinante, é incrível, é apaixonante. Então o Japão, me mostrou. O Japão pegou, assim, tudo que eu sabia de moda como autoexpressão e potencializou isso em 50 vezes. Então, assim, eu sinto que eu tô ainda engatinhando
nos estilos, os cabelos, as unhas, tudo é muito pensado. Então, é fascinante, é incrível, me intimida um pouco, mas eu acho que se eu não tivesse mudado pro Japão, a minha cabeça teria ficado fechada de uma maneira que Deus me livre, assim. Eu não quero nem pensar, porque o Japão abriu a minha cabeça em termos de moda e estética. O que é possível você fazer na sua estética, a sua maquiagem, o seu cabelo, tudo. Então, assim, o meu objetivo é, no futuro, conseguir elevar ainda mais o meu estilo, aprendendo as técnicas que eles usam aqui e ousando mais como eles ousam aqui. O japonês adora fazer camadas de roupa, então, assim, isso que eu tô fazendo, assim, colocar uma blusão embaixo e uma blusinha por cima, colocar calça com saia, com camiseta, com tudo junto. Eu vou mostrar pra vocês uma menina que ela é brasileira, mas a família dela é japonesa e ela tem vindo ao Japão bastante recentemente e ela sempre posta, assim, em comparação, os looks que ela faz no Brasil versus no Japão. Acho que vocês vão entender melhor. Então eu vou botar aqui a Sarina. Ela é incrível. E então eu vou falar pra vocês, assim, dicas de como você aprender a ter o seu estilo próprio e o que você pode fazer, que hábitos você pode ter pra elevar o seu estilo. Mica da edição aqui. E eu vim dizer que o vídeo ficou muito grande com as dicas. Então eu resolvi dividir o vídeo e vou lançar a segunda parte amanhã. Então eu queria pedir pra vocês comentarem, darem seu like, darem sua opinião. Se você gostou, deixa um comentário enorme. Se você não gostou, deixa um comentário enorme. Pode deixar, você vai me ajudar com o engajamento de qualquer maneira. Então, eu queria dizer muito obrigada. Eu tô um pouco nervosa, é o meu primeiro vídeo no YouTube, mas vai ficar tudo bem, tá tudo bem. É só um vídeo e tá tudo bem. Então, gente, um beijo pra vocês e amanhã eu lanço o vídeo com as dicas de como criar seu estilo pessoal. Pode ser? Show! Tchau!